Você acha que o Chico nasceu pronto? Não, é um processo. Acha que Gandhi nasceu pronto? Não, isso é um processo. De existência em existência a gente vai se burilando. De existência em existência você vai se burilando. Numa existência você pode não aparecer para o mundo, está trabalhando uma área dentro de você, na outra você aparece mais, depois volta e não aparece de novo, na outra aparece mais, porque nós temos eternidade, é porque a gente só está vendo essa existência pequena agora, então tudo parece grande, não é assim? Tem uma fala de Emmanuel que pessoalmente eu acho extraordinária, eu trago isso para a minha vida, me consola demais, demais, quando ele fala assim, presta atenção nisso, gente, isso é muito interessante. Ele fala, viver é como você pegar um punhado de sal e você tem que escolher aonde você vai colocar o seu punhado de sal. Se você tem um problema, uma dificuldade, e você pega esse punhado de sal e coloca num copo de água, a água vai ficar salgada, sim ou não? Sim. Se você pega esse punhado de sal e joga na piscina, o que vai acontecer com a água? Nada. Mas o sal é o mesmo, sim ou não? Sim. Cara esperto, você sabia. Essa é a ideia. Quando a gente passa por uma dor e a gente enxerga só o dia de hoje, é como colocar num copo. Tudo parece grande, gigante, isso não vai passar, meu problema é gigantesco. Que nada. Quando você coloca isso na piscina da eternidade e você confia na presença de Deus nas linhas do tempo, tudo se dilui. Veja que a maioria das dores que você tinha, lembra-se? Nós dissemos isso em outras palestras, há 12 anos, 3 meses, 4 dias, 7 horas e 20 segundos atrás. Talvez você nem se lembre, lembra? Tem gente muito boa, tem uns que são bons em calculador, vão fazer as contas, né? A gente não lembra. O que te leva a acreditar que daqui a 12 anos, 3 meses, 7 dias, 4 horas e alguns segundos, você vai lembrar do que você está sofrendo? Não, nem vai. Então, para que dar tanto poder à dor? Faça isso não, né? A vida está passando rápido, gente. E a gente precisa aprender a aproveitá-la com muito carinho. Não é verdade? Muito carinho. Porque quando a gente aprende a aproveitar, tudo passa. Posso contar uma última história sobre Madre Teresa? Ela, como eu disse, adorava contar histórias. Uma das histórias que ela mais gostava era a história da mãe com 8 filhos. Ela ouve falar que tinha uma mulher muito nobre e digna, que tinha 8 filhos que estavam passando fome. Pessoalmente, ela vai até essa família para conhecer o caso da mulher. E chegando lá, ela realmente percebe que eles não tinham nada para comer. Mas uma coisa choca ela. Aquelas crianças cantavam, brincavam entre si. O único mal que elas tinham era fome, mas a alma não tinha revolta. E aquilo a encantou. Naturalmente, ela já tinha ido preparada com algumas doações. Leva arroz, né? A comida principal ali do Oriente ainda hoje é o arroz. Então as crianças ficam alegres, a mãe pega um pacote de arroz, né? Um pouco lá do arroz, faz o arroz. E de repente, enquanto a madre estava conversando com as crianças, ela percebe que a mulher se ausenta. E assim que a mulher volta, a madre pergunta, onde você foi? Ela foi lá até a vizinha, ela também está passando fome. Aquela mulher, com 8 filhos famintos, pega parte da comida que recebe e vai levar para a vizinha. E madre contava como as pessoas pobres eram generosas, que mesmo sem ter, davam daquilo que lhes faltava. Foi lá na vizinha. E aí quando aparecia alguém de classe média, alta, de qualquer país, tentando tirar onda, a senhora é maravilhosa, né? Lembra? Eu tenho vergonha de estar perto da senhora. Mas por isso que ela dizia, então para de vergonha, vai fazer alguma coisa. O que é que te custa? Somos nós, meus amigos. Somos nós, né? Cada um de nós tem a oportunidade de poder, na medida do possível, lógico, dentro do seu passo, dentro da sua trajetória, com respeito à sua questão, fazer algo por alguém. Não existe ninguém pobre o suficiente a ponto de não oferecer uma oração para alguém. Uma mísera oração. Não é? Uma prece. Quiçá ajudar de outras formas, ouvindo, dando carinho. Alguns vão ajudar financeiramente, outros doando o seu conhecimento, outros o seu tempo, mas se doando.
Porque o que essa gigante do amor deixou para nós foi o respeito às leis divinas através de uma vida simples, mas profundamente rica e feliz. É de Madre Teresa a fala extraordinária. As pessoas são ilógicas, egoístas e insensatas, mas perdoe-as a si mesmo. Muitas vezes você vai dar o seu melhor, mas nunca vai ser o suficiente para algumas pessoas. Mas dê o seu melhor a si mesmo. Muitas vezes você vai ser justo e vai fazer tudo da maneira como tem que ser, e as pessoas vão ser injustas com você, mas seja justo a si mesmo. Porque um dia, meus filhos, vocês vão perceber, dizia a Madre, quando chegar a hora oportuna de se encontrar com Deus, que nunca foi entre você e as outras pessoas, sempre foi entre você e Deus. Por isso, digo mais uma vez um lema da minha vida: nós jamais devemos trabalhar para os homens, e sim para Deus. Foi algo que eu aprendi com Madre Teresa de Calcutá. Então, é com muito carinho, que enviamos mais uma vez um gesto de gratidão à Senhora, onde quer que se encontre agora no mundo maior, certamente trabalhando em nome de Deus, pelo bem-estar da humanidade, por tantos pobres, não só da matéria, mas do espírito, não no sentido positivo que Jesus se referia, mas na pobreza negativa, na carência de amor, de dignidade, nesse despertar espiritual, que ela, que Chico e esses gigantes da alma, com certeza recebam cada vez mais luz, que de onde estiverem, possam continuar se dedicando à prática do bem, e que nós, por nossa vez, meus amigos, que por enquanto estamos aqui, por enquanto, por enquanto, que a gente possa aproveitar bem o nosso momento, porque passa, vai passar, com certeza vai. Já nós estamos de volta para casa. Ninguém gosta dessa ideia, poucos gostam, mas volta para cá, volta. E aí você sabe, a paz que a gente deseja ter do lado de lá, a leveza da alma para a alma subir, depende do que estamos fazendo ou deixando de fazer agora. Por isso, sorria mais, mais leveza, se perdoe, siga adiante. Se Deus, que é Deus, não nos julga, por que você vai se julgar? Não é assim? Não perca a oportunidade de ser feliz porque alguém não quer que você seja feliz. Perdoe a pessoa que não dá conta de ser feliz com você, e seja você primeiro, depois você leva ela. Porque um salva-vida só pode salvar a vida de alguém se ele souber nadar. Se ele ficar sem aprender a nadar porque o outro não quer, vão desencarnar os dois afogados. Não é assim? Então deixe brilhar a vossa luz, foi o que disse Jesus, porque aí você vai poder ajudar quem ficou. Mas não fique porque o outro quer ficar. Jamais faça isso. Nunca faça isso. Nosso dever, meus amigos, como homens de bem, mulheres de bem que estamos tentando ser, não é mudar a ninguém. Nosso dever é sermos melhores a cada dia, mudarmos a nós mesmos. Se fizermos só isso, nos melhorarmos, fique tranquilo, a humanidade cresce junto. Fique tranquilo. A gente vê um monte de mãe desesperada querendo mudar filho, um monte de esposa querendo mudar marido, marido querendo mudar esposa, neto querendo mudar avó neto, e a gente quer mudar o fulano e o ciclano, muda o vizinho, e a gente não muda assim. Não preocupe com isso não. Isso nosso amigo espiritual tem nos ensinado muito bem, lembrando Jesus. Não, a cada um segundo as suas obras. Não adianta você salvar o mundo todo e perder a si mesmo. Pode ter certeza que Madre Teresa de Calcutá se tornou uma gigante da alma. Ela ajudou sim a iluminar muita gente no mundo todo, porque ela tinha se tornado luz. Então, que Jesus te abençoe cada vez mais. Que a bondade divina te ilumine para que você seja muita luz, onde quer que você se encontre, não é verdade? Na sua vida. Então, da próxima vez que for pensar em falar disso, que você achar que você é pequeno demais para fazer a diferença no mundo, lembre-se da fala dessa gigante da alma de 1,5 metro. Eu posso ser pequena como a gota, mas o oceano não seria do mesmo tamanho se não fosse. Que Jesus seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.